Já se perguntou se aquilo que chamamos de normal é apenas uma máscara? Se essa sensação estranha que você sente pode ser, na verdade, um chamado mais profundo do espírito? Alberto Almeida inicia com coragem. Mediunidade não é patologia, e isso pode quebrar tudo o que acreditamos sobre o que significa estar são ou enfermo. Prepare seus sentidos para enxergar além dos rótulos e diagnósticos. Você está prestes a compreender porque o que a sociedade chama de anormal pode ser, na realidade, uma manifestação divina. Assista até o fim. E escreva nos comentários. Quando você se sentiu fora do comum, mas algo dentro de você dizia que aquilo fazia sentido? Se sua alma busca uma nova leitura da vida, inscreva-se. Esta é a jornada da reconexão com o essencial. Para compartilharmos reflexões que possam nos ajudar a viver melhor. Quando Allan Kardec tratou da questão da loucura, que era o termo que ele utilizava, porque era o termo da época, hoje em desuso, pejorativo até, ele fez o link com a mediunidade, na expectativa de poder separar o fenômeno mediúnico, que era catalogado por alguns como processo histérico, como transtorno mental, e ele pôde tratar essa questão com muita propriedade, com muita proficiência. Ao perguntar aos espíritos, e ele traz essa questão em O Livro dos Médiuns, os espíritos haveriam de esclarecer ao codificador que a mediunidade era uma expressão de anormalidade, mas não patológica. A palavra atualizada nos dias de hoje, poderíamos dizer, era uma paranormalidade, portanto não patológica. A palavra normal, anormal e patológico são anormal, paranormal e patológico, são expressões que talvez nos ajudem a entender a temática. Primeiro, que normal é complicado saber o que é normal, porque a normalidade, quando se fala de doença ou se fala de ser humano, ela é muito questionada, posto que a normalidade e normalidade são expressões muito subjetivas. Quando eu cheguei ao Rio Grande do Sul na minha primeira estada, os amigos me ofereceram chimarrão. E eu olhei, eu já tinha ido à feira e vi o chimarrão posto, enquanto a erva com que se faz o chimarrão, na feira. E achei lindo, aquele multicolorido de verdes em várias tonalidades. E quando me ofereceram a cuia, eu peguei e dei uma chupada com a bomba e achei aquilo horroroso. E cometi a primeira gafe dentre muitas. Passei logo a cuia, que não se passa a cuia. Por mais que seja ruim, você tem que tomar até o fim. Eu passei logo a cuia, porque eu achei que ia passando assim. Depois eu vi que não, tinha que esgotar a cuia para passar para o outro. Quer dizer, um sofrimento atroz. Para mim era sofrimento, para quem está no Rio Grande do Sul, tchê, é delicioso, é normal, quase paranormal. Mas quem for do Rio Grande do Sul a Belém tomar o açaí, talvez possa ter a mesma surpresa que eu, porque tem gosto de capim. E eu acho que é o néctar dos deuses. Para alguém que venha do Rio Grande do Sul, um gaúcho, talvez seja anormal gostar de açaí. Normalidade e anormalidade tem a ver com vários aspectos. Eu estou citando um do ponto de vista cultural. Quando se trata de anormalidade e normalidade e paranormalidade, nós vamos percebendo que tem várias nuances que dependem de múltiplos fatores. Se considerarmos a liberdade, por exemplo, o normal é ir e vir. Mas Paulo de Tarso, quando está preso, e o carcereiro que lhe tomava a liberdade nas mãos, se dirige a ele e diz:
quisera eu ser um prisioneiro do Cristo. O carcereiro é que estava preso. Paulo de Tarso estava livre, mas estava manietado. Então vejam que o conceito de liberdade normal e anormal depende da circunstância, depende dos eventos que envolvem aquela pessoa. Muitas pessoas que têm todas as possibilidades de locomoção, têm recursos para fazer deslocamentos inimagináveis, são prisioneiras de si mesmas, porque não conseguem desfrutar da plenitude e valem-se de aditivos para poder anestesiar toda a sua movimentação andarilha, porque não tem norte, não tem sentido de vida. E alguém que às vezes está no interior, mas que sabe o seu objetivo de vida, se sente absolutamente no bom uso da sua liberdade, no bom uso do seu caminhar, e se sente pleno, sem precisar de qualquer substância que lhe possa trazer um movimento de pseudo-alegria na estimulação cerebral. Chico Xavier, quando visitou Nova York, ficou surpreendido e, num dado momento, haveria de dizer numa carta a uma amiga, dizendo que Nova York era surpreendente em função dos encantos dos prédios que se levantavam durante o dia e da pulsão de luzes em Nova York durante a noite. Mas ele dizia, mas eu sinto saudade mesmo, é do meu banco em Pedro Leopoldo. Então vejam, como é que é? Todo mundo aspira a Nova York, que é a cidade mais cosmopolita do mundo. E Chico Xavier, como o médium mais extraordinário do mundo, vivendo a sua paranormalidade, haveria de elogiar Nova York, mas haveria de tecer os seus encantos por Pedro Leopoldo, que não era nem Belo Horizonte. Então, normalidade e anormalidade e paranormalidade são conceitos que vão subvertidos e nós temos dificuldade um pouco de poder olhar o que é uma coisa e o que é outra. Porque alguém pode dizer que normal é não ter nenhum sintoma, não gripar, não ter viroses, não ter diarreias, não tossir, não espirrar. E em casa, na minha família de origem, por exemplo, a pessoa, sob esse conceito, que tinha mais saúde era o meu pai, que dificilmente gripava, dificilmente ficava com uma febre, dificilmente tinha um achaque físico, enquanto que nós outros, todos experimentávamos essas ocorrências que fazem parte do cotidiano. Num olhar dessa perspectiva, ele era a pessoa mais saudável, mais normal, nada obstante, tivesse um transtorno do humor, um transtorno psiquiátrico que o levava a internamentos vez que outra, quando ele fazia desequilíbrios na sua postura mental interior, entrava num quadro de mania, de euforia, e era necessário muitas vezes, em função da perda do controle sobre si mesmo, apresentava alguns sintomas psicóticos e era necessário fazer o internamento. Então ele era aparentemente o mais normal. O silêncio dos órgãos, na perspectiva desse olhar mais superficial, poderia sugerir de que a pessoa que tem mais saúde é aquela pessoa que menos adoece. Não obstante, ele, nesse mesmo olhar, fosse a pessoa mais encrencada, que tivesse maiores dificuldades do ponto de vista de assegurar a sua estabilidade psíquica. Então, normal e anormal depende muito do contexto. Como a minha amiga que estava no atendimento psiquiátrico, no hospital habitual, onde ela fazia as suas intervenções como psiquiatra, e passava nas enfermarias, e num dia um dos pacientes se aproximou dela e perguntou, disse, tu és doida? E ela disse, não. Por quê? Porque tu vem toda vez de branco para cá. Olha o raciocínio dele, bem lógico, né? Ela vai todo o tempo de branco, eles usavam lá os uniformes dele e ela usava os uniformes dela. Então, qual era a diferença de um doido para o outro? Todos os dois eram doidos, na perspectiva dele. E ela disse, Alberto, como ele foi coerente? Eu digo,
Até porque também nós não somos muito normais mesmo. Porque mesmo que a gente não tenha uma patologia psiquiátrica, e mesmo que a gente esteja aparentemente normal, nós podemos ter encrencas em níveis subjetivos que nos colocam em maior vulnerabilidade de alguém que, por exemplo, tem uma alergia com difícil controle, tem um problema na epiderme de difícil controle, uma dermatite atópica, por exemplo, ou então uma asma. Quem é mais normal? Quem tem uma asma ou quem tem um ciúme invasivo? Quem é mais normal? E quem é normal, segundo essa perspectiva? Como também um amigo psicólogo que fora violado sexualmente na sua família de origem, depois procurou uma igreja para poder buscar apoio. A pessoa que coordenava o trabalho da igreja o violou sexualmente depois que ele abriu espaço para confessar seu drama interior infantil. E ele foi com o Chico falar com o Chico, porque em função disso ele levou uma vida muito desregrada. A partir daí então ele foi se desequilibrando e começou a ter relações múltiplas e contraiu AIDS. Então ele conversando com o Chico já o tinha apoiado, aconchegado, e lá pelas tantas ele trouxe agora a novidade mais emergente e mais última e mais definitiva, que era a AIDS. Ele tinha se contaminado pela AIDS. E ele disse: Chico, estou com AIDS, Chico, eu vou morrer. E o Chico disse: eu também. Ele disse: mas eu tenho AIDS. Aí o Chico começou a falar das doenças dele. O Chico era cheio de doença, né? Cheio de alterações, né? E tão saudável, né? Cheio de encrencas. E ele disse: mas Chico, AIDS é muito difícil. AIDS mata mesmo. Ele disse: pois é, nós todos vamos morrer. E aí ele olhou para o jovem que era psicólogo e disse: tem tanto... Quando ele, tentando procurar penetrar-lhe a alma, o jovem disse para ele: mas a AIDS é incurável, Chico. As doenças outras são curáveis, a AIDS é incurável. Naquela época que a AIDS estava em alta e com as dificuldades de controle, e o Chico disse: mas tem tantas doenças incuráveis. Eu conheço tantas pessoas ciumentas incuráveis, pessoas agressivas incuráveis, pessoas gananciosas incuráveis. Esse psicólogo me disse: eu estava pensando em me matar naquele dia. Mas a abordagem que o Chico me fez, e o Chico já desencarnou, esse psicólogo está aí, trabalhando no bem, lidando com a AIDS agora de uma forma mais ecológica. Mas vejam, o que é o olhar de cada um dentro de um determinado contexto, e o que é normal, o que é anormal e o que é paranormal. Do ponto de vista psicanalítico, quando se olha para uma pessoa, não se pode dizer que ela é normal, porque para a psicanálise nós somos vitimados por um sofrimento, por uma incompletude, por uma falta que vai levando-nos a vida inteira. E a nossa administração, do ponto de vista psicanalítico, é poder lidar com isso a vida inteira, lidar com o sofrimento a vida inteira. É um olhar, numa certa medida, muito pessimista, porque nos condena a um sofrimento irreparável, ou a uma falta que nunca consegue ser deixada de lado e a plenitude e a completude se estabeleça, que leva, numa certa medida, a um pessimismo. É um olhar de uma abordagem psicológica que nos enseja a enquadrar como normalidade um sofrimento inevitável e uma incompletude perene e uma negatividade que vai nos acompanhar a vida inteira. Normal e anormal. Se você tem um QI acima de 145, 150, você é superdotado. Se você tem abaixo de 85, você é débil do ponto de vista mental, intelectivo, numa linguagem psiquiátrica. Então, abaixo de 85, num processo de coeficiente de inteligência estatístico, você enquadra o que é supernormal, o que é normal e o que é subnormal ou anormal, caracterizando a debilidade mental leve. Mas, quando você lida e vai lidando com algumas pessoas que estão
com um coeficiente acima ou abaixo, você não sabe muito bem se ele é superdotado ou ele é louco. E aquele que é sub, às vezes ele é tão surpreendente, porque ele tem uma habilidade, uma genialidade, que nos deixa confusos de dizer se ele tem um transtorno mental, se ele é normal ou se você é normal. Eu estava acompanhando agora, a questão de um mês, um jovem cuja mãe trouxe, porque ele estava fazendo uma segunda universidade que ele abandonara, porque os alunos chamaram a coordenação, preocupados com ele, porque ele estava muito isolado, e a mãe me trouxe. E nós começamos a fazer a abordagem, consultá-lo, e uma mãe muito ativa, muito loquaz, muito comunicativa, muito alegre, mas preocupada com o filho. E o filho, nas perguntas que se lhe fazia e na abordagem que ela falava, tudo que ele falava era muito coerente, muito lúcido. E ela dizia, mas ele fica muito isolado. Eu digo, você fica muito isolado? Você tem tristeza? Ele disse, não. Você acha que você tem um ânimo assim, rebaixado, assim? Não, eu sou normal. Aí a mãe falava, ele mostrava a contradição da mãe. Aí eu comecei a achar que a mãe que era doente. Ele disse, mas doutor, me chamaram na coordenação. Eu disse, por que você se isolava? Disse, eu já sabia aquilo lá, eu estudava tudo, eu já sabia que ele fazia história. Eu já sabia aquilo lá, depois ele fez psicologia. Então eu não tinha interesse. Eu disse, mas lhe incomodava conviver com seus amigos? Não tinha necessidade. Eu digo, você tem tristeza? Não. Você chora? Por que chorar? Aí eu quis avaliar a inteligência dele. Disse, o que é mais complexo, uma montanha imensa ou uma célula? É lógico que é uma célula. A resposta dele sempre, pu, pu, pu. Eu já comecei, eu me achar normal. Ele tinha a síndrome de Asper, o transtorno que está no espectro autista, lá em cima de Asper. Ele é normal, agora ele não é normal como nós, na maioria, somos. Digo na maioria, porque se você botar numa ilha 4 esquizofrênicos e um normal, quem é anormal? Então, essa coisa também da amostra, ela suscita muitos questionamentos. Mas se você pegar o espectro autista lá embaixo, você vai ter um outro nível de comportamento que sugere um outro tipo de interpretação. Porque, habitualmente, esses que estão na ponta extrema do espectro autista para baixo, trazem muitas limitações, trazem muitos problemas, processos da interação comunicacional, o relacionamento com o mundo é muito difícil, a sensibilidade aos ruídos é demasiada, o processo de convivência, portanto, se torna mais desafiador. Mas esse que está na ponta, exemplo da pessoa que eu citei, ele é também diferente, mas ele é um indiferente. Ele é um diferente que você não consegue enquadrar em patologia. A tal ponto de hoje, a psiquiatria não enquadra esses indivíduos como doentes. Eles enquadram como pessoas diferentes. Que você tem que ter a habilidade de poder estar lidando com eles, de tal modo a que eles possam se inserir na sociedade, trazendo a contribuição social e vivendo dentro da sociedade de uma forma normal, sendo um diferente. E não sendo um doente mental, trazendo esse estereótipo que nos enquadra e que às vezes nos limita o auto-olhar ou a interação a partir do olhar do outro. Porque aquele que está na base do espectro autista, quase sempre é um espírito que ultrapassou limites, lesou a si mesmo e aos outros, e vive um processo de ensimesmamento, de fuga psicológica. Mas aquele que está no outro extremo, segundo algumas hipóteses que os espíritos têm trazido, são espíritos que renascem, trazem um psiquismo diferenciado, vêm de um outro planeta, porque os planetas são todos solidários, e vêm para a Terra, mas não tem o correspondente do ponto de vista da relação perispírito-cérebro, que lhes possa expressar de tal forma que eles possam se colocar tal como eles são. É como se faltasse um encaixe. Então, as emoções têm dificuldade de ser comunicadas.
há um processo que parece que está faltando ou sobrando alguma coisa neles. Ao tempo que eles têm uma genialidade em alguns pontos, noutras parece que eles trazem uma subtração. É como quem, num processo reencarnatório, lá no início da Terra, quando recebemos os capelinos, eles vieram e perispiritualmente encontraram um corpo que não lhes permitiu uma expressão adequada, e eles participaram das transmutações genéticas a fim de ensejar o modelamento de um corpo que pudesse ser mais aperfeiçoado. Talvez aí possamos entender um pouco esses indivíduos que fazem parte do espectro autista e que hoje já não são mais caracterizados como doentes e que têm dificuldade de expressar a sua emocionalidade e que trazem uma inteligência incomum e que trazem uma forma de se relacionar diferente e que tem, na perspectiva do olhar espírita, essa hipótese também desse encaixe que, no mundo de transição, talvez deveremos ensejar a ativação de áreas cerebrais a partir da intervenção desses espíritos que lhes possa ensejar para nós que estamos na Terra uma modificação na nossa estrutura corpórea, dando-nos ensejo a poder viver num planeta de regeneração com um acréscimo de atuação no uso da nossa instrumentação cerebral. É uma hipótese levantada por alguns espíritos, mas que tem pertinência. Portanto, quando nós vamos olhando na perspectiva espírita, nós vamos fazendo a diferença de normalidade, anormalidade e paranormalidade. A mediunidade é um fenômeno incomum, por hora, pelo menos. Ela não é um fenômeno estatisticamente que se colocasse dentro de um processo de normalidade, mas ela não é patológica, na linguagem dos espíritos a Allan Kardec. Ela é uma expressão paranormal. Ela é uma expressão incomum. Então, a pessoa traz uma estruturação mental que lhe enseja se colocar no mundo de uma forma diferente daquilo que é o habitual, daquilo que é o comum. E, ao fazê-lo, essas pessoas, num primeiro olhar, poderiam ser catalogadas como transtornadas mentalmente, mas elas não são transtornadas mentalmente. Mas elas trazem esquisitices que não combinam com a maioria das pessoas. E aí nós vamos podendo separar o que é normal, o que é paranormal e o que é patológico, mesmo sabendo que aquilo que é patológico em relação àquilo que é normal é apenas uma questão de grau e de intensidade. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de limpar. Onde você chega, você limpa as coisas, você é normal, limpa. Agora, se você limpa demais, começa a expressar-se como um processo neurótico. Vocês podem se cutucar à vontade. Mas se você limpa a ponto de poder ficar prisioneiro da limpeza, aí você tem toque. Você tem transtorno obsessivo compulsivo. A intensidade do processo determina se você é normal ou anormal. Mas se você vive na sujeira, no sentido oposto, também você está atrapalhado, está normal. Agora pode cutucar de volta. Então, eu entrei numa casa uma vez, que eu não conseguia tomar copo d'água, estava me hospedando nela, porque era tão limpo, a cozinha era tão limpa, e estava tudo tão no lugar, que eu não sabia o que eu fazia se eu pegasse o copo. Porque se lavar o copo uma pessoa que é muito asseada, você tem que lavar o copo de novo, porque você apenas espalha a sujeira, na opinião dela. Então eu ficava constrangido de passar na cozinha, andando com cuidado para não sujar o chão, porque o chão brilhava. Então era uma pessoa que tinha um excesso de limpeza. E aquilo gerava um incômodo no processo relacional. Quem era normal? Anormal era eu ou ela? Quem era patológico? Talvez nenhum de nós dois. Nós éramos pessoas esquisitas. Se ela pudesse me
verem a minha casa, como era a minha cozinha. Talvez tivéssemos um choque cultural. Mas, quando você vai lavar a louça, e você tem que lavar a louça 10 vezes a mesma louça, aí está demais. Está tão demais quanto você deixar a louça subir para bater no teto. Então vejam que do ponto de vista dos transtornos mentais, os doentes mentais, eles têm tudo que nós temos numa intensidade e num grau excessivo, muito intenso. Todos nós lavamos as mãos, mas se lavamos as mãos 15 vezes, a tal ponto de podermos sangrar a epiderme em função do excesso de atrito, aí nós temos toque. Tem gente que vai tomar um banho, quanto tempo você demora para tomar um banho? Já viu quanto tempo teu filho, numa época que não é desse frio, demora para tomar um banho? Ele entra de costas, ele nem vira de frente, entra no banheiro, só molha a cabeça. As mulheres só molham o corpo e não molham a cabeça, porque não pode molhar a cabeça todos os dias, né? E sai. Mas um transtorno obsessivo compulsivo passa 3 horas tomando um banho. Vai 1 ou mais sabonete. Está normal, está anormal. Dependendo do comportamento, você vai ver que ele está desenquadrado. Então é nesse olhar que o Espiritismo traz um olhar diferenciado, como uma ciência que estuda o espírito, e coloca as coisas dentro desses patamares sem nenhuma rigidez, porque a linha de normalidade e de anormalidade, ela é imperceptível, porque você pode ser normal no sentido estatístico, no sentido geral, mas você tem uma encrenca que às vezes só você sabe que não é normal. Você tem um pensamento, tem um sentimento, tem um impulso, que só você sabe, ou aqueles que são seus íntimos sabem, que coloca às vezes em risco a tua saúde social, e só você sabe. Então, o limite, diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Valdo Franco, o limite da normalidade e anormalidade, ele é tão tênue, que a transição você não consegue definir. Então, nesse olhar, o Espiritismo nos traz com beleza, com encanto, de que a normalidade está observando as leis da natureza. Se você observa as leis da natureza, você está sincronizado cosmicamente com o divino. Você está, vamos usar a expressão, normal. Você está fluindo. E você está tanto mais adoecido, paranormal ou anormal, se você sai dessas leis e você colide, gera ruído, aí você está anormal, você está transtornado, tem um transtorno mental. Mas se você está em torno daquilo que faz a maioria dentro da normalidade, aí você é chamado de paranormal. Está normal, né? Mas não está no comum da maioria. Então Jesus, por exemplo, era um paranormal. Ele era o que nós éramos do ponto de vista psicológico, mas a sua expressão no mundo era tão intensa, o uso da sua mente era tão incomum, era tão paranormal, que ele foi considerado como Deus, e o é considerado como Deus ainda por muitas manifestações religiosas cristãs. De tão super-homem que ele foi, a ponto de Paulo de Tarso dizer no Livro dos Espíritos, o homem-deus, porque ele era alguém que fazia tudo que os homens normais fazem, mas tudo numa extensão indimensional para nós outros que somos comuns. A postura dele de normalidade, ela ultrapassava os limites da grande maioria cultural do seu tempo, no trato com as mulheres, na forma como ele usava o seu corpo, como ele usava a sua mente. Todas as expressões de Jesus, elas são magnas, imensas, são intensas, mas ele não era um doente, era o homem mais alinhado com as leis naturais. Ele nos traduziu as leis naturais com tanta beleza, com tanto encanto, a despeito da admiração de todos. Mas ele diz, olha, isso que eu faço, vocês podem fazer muito mais. Vós sois deuses, como diz a tradição.
Então, significando que a normalidade ela vai se ampliando, conectado com as leis da natureza, e tem expressões que nós desconhecemos. Andar de avião poderia ser uma paranormalidade no século XIX, mas a partir do início do século XX, andar de avião passou a ser uma coisa normal. Alguém que dissesse que a gente falaria num instrumento como esse e poderia falar com o mundo, ver-se, falar online, ao vivo e instantaneamente, 2 séculos atrás, você chamava um 9 Deus da época e ia internar você. Então, hoje em dia, você pega o celular, sem fio conector, e se comunica com o mundo, faz uma conferência. Tudo dentro da lei da natureza. Nós vamos descobrindo as leis, vamos ampliando, vamos nos inserindo nela e vamos ganhando uma plataforma de inserção e de manifestação imensa, intensa, de normalidade, que ultrapassa os limites do habitual, do comum. É nesse olhar que o Espiritismo nos enseja compreender as manifestações humanas, observar o indivíduo que traz o processo da mediunidade como manifestação, o exclui no olhar espiritista da patologia mental, mas o coloca numa posição de uma pessoa incomum, porque ela se manifesta através de componentes que estão de senso-percepção, que estão além dos 5 sentidos, além dos sensórios comuns. E essa pessoa, que poderia ser caracterizada como uma louca, porque está alucinando, está delirando, na verdade, ao invés de apresentar um transtorno da senso-percepção ou uma alteração do juízo, ela está apenas sendo médium, e ela é capaz de transitar em áreas de normalidade que ainda não são dominadas pelo homem do nível da nossa evolução num planeta de provas e expiações. É nessa perspectiva que nós vamos compreendendo cada coisa no seu lugar e as interfaces. Porque uma pessoa pode ter mediunidade e ter um transtorno mental. Ela pode ter um transtorno mental e não ser médium. Ela pode ser médium e não ter um transtorno mental. Essas interconexões, elas vão acontecendo e o Espiritismo, como é uma ciência que aborda isso com muita propriedade, ele consegue, de uma certa medida, olhar quando nós somos e quando nós estamos dentro dessa movimentação e nos apoiar numa movimentação mais adequada no sentido do uso da nossa saúde. Saúde interior, orgânica, emocional, social, psicológica, mental e espiritual. Porque essas circunstâncias, elas se manifestam no nosso cotidiano. Há pessoas que às vezes eu atendo e eu não sei dizer se é mediunidade, se é obsessão, se é transtorno mental ou se é tudo junto. Eu vou dar um exemplo que os exemplos caracterizam melhor e nos ajudam a entender os conceitos e a mergulhar nos conteúdos. Uma vez eu atendi uma pessoa que veio depressiva e disse-me: eu venho depressiva porque a minha mãe faleceu, fazem 6 meses, eu não consigo me liberar disso. E eu atribuo a isso. Esse é o meu problema. E o meu outro problema é que eu quero me relacionar afetivamente, não consigo me relacionar afetivamente com ninguém. Não dá certo. E é uma mulher bonita, uma mulher bem posta, independente economicamente, o que às vezes pode ser um problema. E nós começamos a atendê-la. Lá pelas tantas, ela começou a apresentar uma dor que ficava aqui mais ou menos entre o tórax e o abdômen. E essa dor começou a surgir, e ela disse-me então que essa dor ela tinha desde pequenininha, e que a mãe levou a todos os especialistas e ninguém descobriu a causa daquela dor e ninguém curou aquela dor. Aquela dor desaparecia e voltava, conforme a vontade da dor. E que fazia tempo que ela não tinha tido aquela dor. E agora, se tratando psicoterapeuticamente comigo, aquela dor tinha voltado. E que
A dor tinha uma manifestação agora curiosa. Quando a minha secretária telefonava para ela para marcar a consulta, a dor surgia. E a irmã dela, que é espírita, disse assim, olha, vai que é encosto. Usando uma linguagem para que ela pudesse entender. Ela disse no shopping, conversando com a irmã, eu não vou. O telefonema vem a dor. E eu disse então, a irmã disse então, pergunta para ele vai te explicar. Aí ela veio me perguntar, e eu disse, olha, eu não sou médico, eu sou médico, eu não consigo explicar isso aí, a não ser mergulhando. E nós fizemos o uso de uma técnica para mergulhar na dor, que era uma dor fantasma. E ao mergulhar na dor, nós entramos na história de vida dela, que era uma história muito curiosa. Ela fora dada em casamento a uma pessoa, depois de estar sendo namorada e namorando com uma outra pessoa, numa época que as famílias casavam umas às outras. E ela foi dada em casamento. E ela nunca esqueceu o seu grande amor. E o seu esposo, vendo isso, matou o grande amor dela. E ficou dizendo para ela, cadê o fulano de tal? Não aparece mais, não sei o quê. Mas ela não conseguia abrir mão da tristeza. Ficou triste e deprimiu. E não conseguia esquecer naquele estado de melancolia. E ele foi ficando aborrecido e lá num dia, depois de ter assassinado o grande amor dela, que desapareceu do mapa, e que ele usou para tentar fazê-la esquecer, e ela não esquecia, sem que ela soubesse que ele tinha sido assassinado. O que é que ele fez um dia, aborrecido com ela? Ele pegou, puxou a faca e meteu no bucho. Exatamente no lugar onde ela sentia a dor fantasma. Ela tombou, saiu do corpo, e ele sem saber, entregou ela de novo para o grande amor dela. Aquela facada era a dor que ela sentia desde a infância, a dor fantasma, curada com uma sessão de psicoterapia, porque o Fila experimentara aquela dor intensamente, várias vezes, para poder eliminar, fazer a catarse e ressignificar aquele processo. Acabando aquela sessão da dor, ela sentiu uma aproximação espiritual. E quando dessa aproximação espiritual, no final da sessão, ela disse, eu estou sentindo aqui o negócio do encosto, que a minha irmã falou. Aí comunicou o espírito. O espírito que se comunicou era o ex-esposo dela, que não queria que ela fosse comigo. E não queria que ela fosse comigo porque eu estava ajudando-a, e ele queria protegê-la, e não queria que ela se relacionasse com ninguém. Então, ele acionava a dor, que era fantasma, mas tinha um componente espiritual que ele mobilizava, ele como desencarnado, mobilizava pela presença dele, pela proximidade dele, pela relação que ele tinha com ela, do assassinato. E ele então me confessou, e ele disse, eu não deixo ela se aproximar de ninguém, eu fico com ela. Tinha um componente, portanto, na relação afetiva, que era um componente de natureza espiritual, que às vezes está presente no nosso processo relacional. Do mesmo jeito que o Emmanuel diz que às vezes a gente se relaciona emocionalmente, estimulado pelos futuros filhos, que nos induzem até a um relacionamento sexual precoce e a uma gestação precoce, antes do tempo, aonde, sob a hipnose desses espíritos, que deveriam vir mais tarde como filhos, eles antecipam um relacionamento, uma comunhão sexual, reencarnam antes do tempo e trazem essa demanda para um casal que às vezes recebe uma criança, quando deveria recebê-la um pouco depois. E Emmanuel faz essa abordagem em vida e sexo com muita propriedade. Vejam as interferências positivas ou negativas, dependendo do naipe com que o contexto em que elas aparecem. E então eu conversei com ele, conversei demoradamente com esse espírito. Mas esse espírito trazia, vocês vejam como é complexo a vida humana. Porque quando eu estava trabalhando a tristeza dela, eu pude fazê-la mergulhar numa experiência regressiva e ela foi para o útero. E ela foi objeto de uma tentativa de abortamento. A mãe morava no Rio de Janeiro e estava grávida,
e foi a um médico, e o médico fez um aborto, promoveu um aborto. Ela já tinha muitos filhos, e estava em dúvida sobre ter ou não ter um novo filho, e decidiu pelo aborto, apoiada pela uma tia que foi e fez o aborto. Quando ela voltou, depois do aborto, ela se arrependeu, e ficou muito triste, mas ela se surpreendeu que, pós-aborto, ela continuou com os sintomas da gravidez. Então, ela voltou ao médico, o médico disse, eu rasgo o meu diploma, porque eu meti a cureta. Eu sei o que eu fiz. E quando ele foi examiná-la, ela estava grávida. Ele não rasgou o diploma dele, ele deveria ter rasgado. Não é porque o aborto não deu certo, porque ele abortou um, deixou o outro. É porque a prática do aborto não condiz com um profissional da área médica. Eram gêmeos. Ela abortou quem? Essezinho que foi o ex dela. Dez minutos. Podia ser uma comunicação mediúnica, né? Um agênero. Essezinho que matou foi o que foi abortado agora. E ela ficou com o sentimento de ser desamada pela mãe. E ela era a filha benquista da mãe, segundo todas as irmãs, a de preferência, mas ela nunca se sentiu amada pela mãe, porque a mãe tentou o aborto. E as irmãs não entendiam por que ela não se sentia amada, considerando que a mãe tinha todas as deferências para com ela, até porque a mãe ficou muito culpada pelo que fez. E emprestou a ela toda essa deferência de atendimento em face do aborto, que foi pela metade, que era gêmeos, ela ficou, sobreviveu. Aí ela entendeu o sentimento que ela tinha de que ela não era amada, ela entendeu agora com essa regressão que aquele que vinha era o ex-esposo, ela identificou como ex-esposo da outra vida. Vocês vejam que confusão. E esse espírito, quando se comunicou, dizendo para mim que ele é que estava determinando a dor, ele falou do aborto e disse que ele viria como irmão dela. E começou a se queixar da divindade, porque ele não teve direito e ela teve o direito de vir, e ele não, ele foi abortado. Mas ele presenciou a regressão em que ela fez, e ele pôde reativar na memória dele o assassinato que ele cometera no passado. Era, portanto, uma trama que envolvia, de uma forma muito curiosa e muito embrenhada, esse novelo, várias movimentações que traduziam o sentimento de tristeza dela, que tinha a ver com esse espírito, que tinha a ver, sim, também com a morte da mãe, era pertinente a morte da mãe, mas tinha a ver também com essa conjuntura global que ela experimentava, da aproximação desse espírito que lhe imprimia, numa certa medida, uma tristeza de um amor que não fora correspondido, que culminou com um assassinato, e agora ele não queria que ela se relacionasse com ninguém. Então vejam, quantas coisas numa coisa só. Ela se sentou e disse assim, eu não estou ficando louca? Olha a pergunta dela, bem pertinente. Após a sessão, essa última da facada, eu não estou ficando louca? Eu digo, por quê? Porque eu não sou reencarnacionista, olha lá. E agora eu pego um encosto, porque naquele momento ela tinha acabado do encosto, de encostar nela e de se comunicar. Eu pego um encosto, que a minha irmã acredita, que ela diz que existe mediunidade, eu não acredito nada disso, e isso tudo, o senhor acha isso normal? É bonito de ver, porque a pessoa não era reencarnacionista, não era contra, nem a favor, não era, ela estava ali. Não era contra a mediunidade, mas fez um transe mediúnico e o Espírito falou por ela. O fato é que essa moça ficou muito bem. E um dia ela foi para Fortaleza e encontrou um paulista lindo. Você já sabe o que deu, né? E eu fiquei imaginando que ela casou e foi para São Paulo e teve um filho. Você sabe qual foi o filho que veio? É o nosso romance espírita, né? Não aconteceu nada disso, isso é o que estou inventando agora.
O meu instinto romancesco, eu já comecei a arrumar a reencarnação ali. O operador de resgates, planejamento espiritual, reencarnação, o amor venceu. Era assim. Essa é a complexidade da existência. Essa moça era médium, essa moça sofreu um processo de interferência espiritual, essa moça tinha uma culpa um sentimento de carência relacionado a uma mágoa que ela tinha da mãe que tentou abortá-la. Ela trazia uma dor fantasma de origem do passado relacionada ao processo reencarnatório dela, em que ela levou uma facada. Ela sobreviveu a um aborto que ela não sabia que ela tinha sido tentada abortada. E depois ela foi buscar essa informação a posteriori para confirmar se tinha acontecido isso com a tia, porque a mãe já tinha desencarnado. E tudo isso era verdade. Então vejam que a ciência espírita vai colocando as coisas nos seus devidos lugares. Os transtornados mentais foram aqueles que violaram as leis naturais e estabeleceram a ruptura com as leis naturais, gerando sofrimento e dor. E a patologia mental, das mais graves, nós estamos fazendo uma pesquisa em Belém com doentes esquizofrênicos refratários ao tratamento médico, medicamentoso, psiquiátrico. Estamos fazendo um trabalho científico nessa área de pesquisa. E eu, que pensei que já sabia alguma coisa, estou profundamente surpreso com tanta coisa que veio. E uma das coisas que veio, numa das comunicações, em que um homem, em diversas vidas, violou direitos, princípios, e lesou muitas crianças em diversas encarnações, ao ponto de, ao término da reunião, o grupo está assim, mufino, porque era muita crueldade numa pessoa só, em várias vidas, trazida numa reunião só. Um benfeitor se comunica e dizem assim: este espírito não é um monstro, ele é um filho de Deus que está fazendo o caminho de volta. Há várias camadas de sofrimento que ele vem começando a desfazer. E a esquizofrenia grave para ele é bênção que o traz de retorno. Olhem para ele com compaixão, porque ele é um fruto da criação, que se perdeu e está voltando. A abençoada doença, que lhe cerceou as movimentações, está fazendo com que ele volte. Aquilo que para a psiquiatria muitas vezes é o paciente resistente, é o transtornado mental que não vale nada, é um lixo, algumas pessoas dizem, porque é uma pessoa que só dá problema. É uma bênção aquele corpo. O transtorno é a camisa de força que se estabelece em nível cerebral, na manifestação de um transtorno mental, dando ensejo que aquele espírito possa fazer o caminho de volta. Do mesmo jeito que para um autista grave, do mesmo jeito que vem um cego de nascença, que muitas vezes, não sempre, é alguém que cometeu equívocos e traz na limitação da visão a possibilidade de pegar a encarnação e fazer um bom uso, contrário do que fez nas outras anteriores. Sem nenhum masoquismo, o olhar do Espiritismo para os sofrimentos mais graves, que envolvem os transtornos mentais, é um olhar misericordioso, de compaixão, aonde a medicina entra como expressão de misericórdia para dar conforto, trazendo aquele espírito de volta para a saúde. A mediunidade entra como bênção, que se manifesta para além dos 5 sentidos, como possibilidade de alguém trabalhar as suas encrencas, na fala do Espírito Emmanuel, através do bem, do exercício do bem que a mediunidade enseja oferecer, dando a oportunidade da pessoa resgatar as suas sombras através de luzes que ela constrói no aqui e no agora, ao invés de resgatar pelo sofrimento. A mediunidade vem, portanto, como um instrumento de cura também para a alma, para alguém que não tem patologia nenhuma, mas que
se não souber utilizá-la, às vezes haverá de amargar alguns sofrimentos, porque traz a mediunidade como instrumento de trabalho que, não usado, as consequências do que fez no passado, que deveriam ser eliminadas pela mediunidade que a pessoa abre mão, elas emergem inevitavelmente. Portanto, o Espiritismo, nessa perspectiva, olha com muita ternura para todas as manifestações humanas, as anormais, as paranormais e as ditas usualmente como normais, e nos enseja devolver-nos o equilíbrio, a esperança e a certeza de que não estamos na Terra para sofrer, estamos para aprender. Se você ouviu até aqui é porque há um sopro de luz dentro de você pedindo para se revelar. Não há nada de assustador em ser incomum. Alberto nos lembra com ternura. Olhem com compaixão para quem sofre. O Espiritismo estende a mão nos transtornos mentais, não como fim, mas como recomeço. Não somos definidos pelos diagnósticos ou pela normalidade imposta. Somos almas em evolução. E Jesus nos chama a reescrever essa história com amor, humildade e sabedoria. Compartilhe este vídeo com quem questiona seu próprio surrealismo. Conte nos comentários. O que mudou em você ao olhar além dos rótulos? Se essa reflexão tocou sua alma, siga com a gente nessa jornada de iluminação.